Você está ouvindo o Psicotalks, um podcast independente. Bem-vindos ao Psicotalks. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje nós vamos mergulhar em um tema profundo e necessário, a construção da identidade de mulheres sáficas, da infância à vida adulta. Afinal, o que significa ser lésbica ou bissexual em uma sociedade que, durante séculos, tentou apagar as nossas histórias? Como o peso da heteronormatividade, da família, da escola e até mesmo do feminismo impacta na forma como nos descobrimos e nos reconhecemos? Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber a Luana, que vai nos ajudar a refletir tanto a partir da teoria quanto das experiências reais. A Luana é psicóloga clínica, atua pela abordagem histórico-cultural, com foco no atendimento de pessoas LGBTQIAPN+, em demandas relacionadas à identidade de gênero, sexualidade e relações. É pós-graduada em psicologia escolar e educacional e pós-graduanda em psicologia clínico-histórico-cultural. Oi, Luana, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga ter uma troca legal aqui. Estamos aqui com a Natália também. Oi, Nath. Oiê, tudo bem? Então, eu sou a Natália, estudante de psicologia do 10º período e estou muito feliz de estar aqui para acompanhar vocês nesse podcast. Vamos começar, então? Vamos. Luana, conta pra gente, então, o que te levou a se interessar por psicologia, em especial pelas questões de gênero e sexualidade? Bom, acho que foi um processo que foi acontecendo ao longo da graduação ali, né? A psicologia, a entrada no curso, né? Foi sempre uma opção ali de fazer psicologia. E já no curso de psicologia, foi quando eu me descobri uma pessoa bissexual. Então, acho que isso foi muito importante ali. E o curso em si, ele trazia algumas matérias, de uma forma bem sutil, vamos dizer assim, não foi nada tão aprofundado, né, mas trazia já um pouquinho sobre essa questão de gênero e sexualidade, justamente desse questionamento mesmo. Né? Eu venho de uma família muito tradicional, assim, né, conservadora, e isso nunca foi uma coisa que passava pela cabeça ali, e quando passava era como algo errado. Então, dentro da graduação, acabou acontecendo essa conexão aí. E depois foi o processo de me descobrir uma pessoa bissexual, me fez me aproximar de outras pessoas LGBTs e também foi trazendo ali, né, um mundo diferente. Quando eu finalizei a faculdade, eu já estava bem imersa nesse mundo, já namorava, estava namorando uma mulher e já bem imersa assim, no mundo do povo animado, né? E aí, acabou que foi uma coisa que pegou bastante para mim, porque a maior parte de questão de sofrimento, né, de coisas que passavam ali pela minha história de vida, tinha a ver com a questão da sexualidade. Então, eu acabei começando a me interessar e estudar um pouco mais sobre isso, assim. E acabou sendo uma surpresa, porque na clínica as pessoas começaram a me procurar justamente pelo motivo de que eu tinha experiência tanto de vivência, né, quanto de teoria mesmo da questão da sexualidade e gênero. E aí as pessoas foram chegando e foi acontecendo e hoje a gente está aí atuando com a maior parte das pessoas na clínica que são desse público mesmo. Eu acho bem interessante você comentar tudo isso, porque a psicologia ela traz esse lugar também, né? A gente começa a estudar, a gente tem as disciplinas, e acho que se descobrir ali na graduação é uma coisa que realmente acontece muito, né? Sim. E eu acho muito importante também quando a gente se identifica com o terapeuta que a gente escolheu, sabe? É muito importante quando já tem essa vivência, faz toda a diferença, esse acolhimento. Sim. Totalmente. Então, como você se descobriu assim na graduação, teve todo esse processo, conta pra gente se você se lembra de algum momento ou experiência marcante que te fez perceber essa importância de dar visibilidade para mulheres LGBT. Dentro da minha vivência, na realidade, né? A minha namorada, por exemplo, ela é uma mulher de cisgênero e a gente sempre conversa bastante. Ela também fez psicologia, acabou que ela não vai atuar, mas ela também formou em psicologia.
a gente sempre conversou muito... Quando a gente começou a namorar, acho que a gente conversava muito sobre algumas coisas que foram interessantes de falar assim, não, você passa por tal coisa, e a gente começou a perceber, mesmo sabendo aquelas coisas na teoria, que, tipo, não, isso acontece, né? Olha só quanta coisa que acontece aqui. A família dela também é a mesma coisa, né? Uma família ali que não reconhece essa questão da sexualidade. Eu acho que a importância da visibilidade vem justamente desse lugar que parece que isso foi negado para a gente ao longo da vida. Sim. E aí, falar disso é muito importante. Porque, às vezes, o que parece ser uma coisa muito óbvia, assim, não, mas, nossa, a gente fala tanto sobre isso, não fala. Tanto que eu fui ter contato, iniciar o contato com a temática de sexualidade e gênero dentro da graduação. Sim. E eu acho que é uma realidade para muitas pessoas ainda. Sim. Eu acho importante a gente... citar, né, esses termos que a gente falou, porque eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem. Quando você fala sobre a sua namorada ser uma mulher desfém, o que quer dizer, né, o termo desfém? Quer dizer que é uma mulher que não performa feminilidade, né, esse padrão todo que a gente tem inserido e tudo mais. E também, né, o tema do podcast de hoje é das mulheres sáficas. O que são, né, mulheres sáficas? São mulheres que se relacionam com outras mulheres, tá? Só para a gente deixar aí bem claro para as pessoas que às vezes ainda não conhecem. Eu acho muito importante também a gente ressaltar a questão de que, além de sermos mulheres sáficas, né, a gente está dentro da comunidade LGBT, a gente também tem a questão de ser mulher, né, em uma sociedade que a gente vê muito do machismo, do patriarcado, que influencia diretamente na nossa questão realmente de estar ali dentro do LGBT. Mas, Luana, se você pudesse indicar para as pessoas que estão nos escutando agora, um livro, filme ou série que representa muito bem vivência sáfica, qual que seria? Eu também quero saber. Eu também. Vocês querem saber? Tá. Nossa, isso aí tem que pensar, viu? São muitas, né? Eu também estou pensando em várias aqui. Sim. Eu gosto de animação. Eu assisto muito animação. Junto com o meu filho. Gente, eu tenho um filho de 10 anos. Olha só. E eu assisti com ele Steven Universe e Nossa, A Casa Steven da é Coruja. Steven é ótimo. Que, inclusive, foi um contato dele com esse universo da questão da sexualidade, né? E eu acho muito importante até falar sobre isso, né? É uma criança de uma nova geração que já vem vindo com uma diferença muito grande do que a gente vivenciou na nossa infância, que contato com termos ou coisas sobre sexualidade foi só já dali para a adolescência na vida adulta, né? Sim. E aí tem o livro que eu trouxe aqui, que ele não é exatamente sobre isso, mas eu acho... não é só sobre mulheres sáficas, mas ele vai falar sobre sexualidade no geral, que ele está disponível em PDF no site da Fundação Rosa Luxemburgo, que chama O Brasil Fora do Armário, Diversidade Sexual, Gênero e Lutas Sociais. Esse livro ele vai fazer um panorama histórico ali, desde quando, né, se fala aí sobre identidades LGBTQIAPN+, até os dias atuais, sobre desafios que a comunidade enfrenta, sobre resistência, formas de resistência e coisas assim nesse sentido, e possibilidades também, para a gente ir pensando. E aí ele vai traz isso, e é muito legal. Perfeito. Então, como que você acha, Luana, que os discursos heteronormativos na família, na escola, influenciam a construção da identidade de meninas que mais tarde se reconhecem como lésbicas, como bissexuais? Acontece... Na psicologia histórico-cultural, a gente tem um conceito chamado mediação. E, explicando didaticamente, né, a mediação ela é como se existisse uma ponte, e aí, de um lado, temos as pessoas, do outro lado, temos os elementos da realidade, o mundo, né? E o que está entre a gente ali são os elementos mediadores, né? E aí é importante porque
dentro da nossa cultura, esses elementos mediadores, principalmente ali na infância, como a gente falou, por exemplo, da gente, por não ter esse acesso, a gente não sabe nomear. Então, a gente não tem esses elementos mediadores enquanto meninas, enquanto mulheres. E aí eu vou trazer um outro livro, que é o livro da Valesca Zanello, que é o que eu trouxe aqui, que é o que chama Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações, porque o livro da Valesca ela vai falar justamente sobre como pessoas socializadas como mulheres são levadas ali para certos discursos heteronormativos. Ela traz um exemplo no livro muito interessante, que é sobre o filme da Pequena Sereia, que aí ela vai falar sobre a musiquinha que eles cantam para Ariel quando ela vai pedir para ter pernas para ela ficar com o príncipe dela, né? E aí a Úrsula fala para ela assim, mas você não precisa ter voz se você tem quadris, né? Então, desde cedo ali, o que foi colocado para a gente enquanto mulheres é que a gente deve estar pronta para poder se adequar a desejos masculinos. Sim. E aí você tem que ser aquilo ali, né? Ser bonita, né? Ser apresentável, mas feminina para homens. Né? Então, desde cedo, aí ela chama esses mecanismos de dispositivos amorosos, inclusive. É bem interessante. Então, a gente acaba entrando nesse lugar de que você cresce com essa ideia de que você tem que estar ali para homens. Sim. E aí, quando você vai saindo um pouquinho disso e conhecendo outras coisas, é muito difícil, porque você não sabe nomear. Porque você nunca teve contato com aquilo. Né? Ou, pelo menos, bem pouco, ou de uma forma moral. Né? Não pode, ou de uma forma que é errado. E aí você acaba vivenciando esse processo de fazer toda uma desconstrução ali, e é um caminho muito lento e doloroso em vários momentos. Sim. Muito difícil. Totalmente. Além dessa heteronormatividade que você acabou de comentar, a gente também, nós mulheres sáficas, né, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, temos também muita questão da heterossexualidade compulsória, que infelizmente dita muito a nossa vida ainda e dificulta muito mais nosso processo de descoberta, né? Então, você acha que ainda existe uma cobrança velada para que essas mulheres elas justifiquem sua sexualidade, pensando nessa questão da heterossexualidade compulsória? Com certeza, o tempo todo. Sim. É interessante isso, né? A gente pensar que, por mais que se tenha tempos avançados em debates, em produções acadêmicas, em várias coisas sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu atuo em clínica, né? Então, eu recebo pessoas jovens, inclusive, 18, 19, 17, 16 anos, nesse lugar de sempre questionar ali, não, mas será que é isso mesmo? Será que eu gosto mesmo? E, às vezes, não quer gostar, porque fala assim, vou dar um exemplo sobre bissexualidade, interessante isso. A pessoa se entende como uma pessoa bissexual e, sei lá, fala para a família. A família fala tudo bem, até ela aparecer com uma namorada. Sim. Sim. Aí ela aparece com uma namorada, aí vira uma questão. Se essa menina tivesse aparecido com um cara, não teria nenhum problema. Então, acontece bastante esse lugar, né? E aí também a invisibilidade de falar, não, isso aí é uma fase, vai passar. E aí, se você aparecer com um cara, tudo bem, mas se você aparecer com uma mulher, e aí isso vira uma questão, tipo, nossa, como é que eu vou contar? Como é que eu vou falar para minha família? E é engraçado, né? Porque é até mais tolerável que a sua filha seja bissexual, porque ela tem uma parte que gosta de homem, do que ela seja lésbica, por exemplo, né? Gera esperança. Pra aceitar mais fácil. Sim. E a gente pode falar muito sobre autoaceitação também, né? O quanto a gente fica esse tempo inteiro, assim, acho que eu posso dizer por mim, assim, a minha vida toda, tentando me aceitar, assim, sabe? Acho que em diversos espaços que a gente tem que ficar sempre reforçando mesmo quem a gente é
e que, por a gente ser como a gente é, não quer dizer que a gente é menos, que a gente é menos, por exemplo, qualificado para algum trabalho, sabe? Assim, acho que a gente pode dizer muito isso. Assim, desde a minha adolescência, eu sempre tive essas questões também. E o que gera a sensação de que você não consegue fazer as coisas. Sim. E pelo fato de você ser LGBT, você tem que se esforçar 3, 4, 5 vezes Sim. mais para fazer coisas que... E aí vem os recortes, né? Se você é uma pessoa negra, Sim. classe, gênero, raça, tudo ali intercalado. Vem com esse processo assim também. Eu me lembrei, a gente falando um pouco sobre essa questão da infância, né? Como eu disse que eu me descobri bissexual lá na graduação, já tinha 18, 19, por aí, mais ou menos. E que, na infância, eu morava em uma cidade pequena, de interior, e eu tinha uma amiguinha, uns 13 anos, mais ou menos assim. E, gente, eu era completamente apaixonada nessa querida, muito apaixonada nela. E eu acho que ela era também. E aí eu lembro que... era uma sensação estranha, porque eu me lembro de sentir coisas que eu mesma me repreendia ali. Falava assim, nossa, mas o que é isso que você está pensando? Não posso gostar de mulher. Não posso, o que é isso? E não tinha nome, é o que eu falei, não tinha uma nomeação para aquilo ali. De falar assim, o que é isso que está acontecendo aqui? E não tinha com quem falar também. Vai falar com quem? Vai falar com a minha família? Que vai falar... E aí acontece, né? Muitos relatos que eu recebo de pessoas que falaram com a família e aí a família levou no psicólogo. Sim. E aí o psicólogo reproduziu todas as... né? Tipo, já ouviu diversos relatos, né? Então, assim... mais uma das questões do porquê é importante, né, a gente falar sobre isso dentro do curso de psicologia. Sim, é muito importante também, porque até quando eu fui me descobrir também, eu não sabia que existia bissexualidade, por exemplo. Na minha cabeça de pré-adolescência, ali nos meus 11 anos, que eu já sabia que eu gostava de mulheres, eu não tinha ideia de que eu poderia gostar de homens e de mulheres, né? Então, eu acho muito importante mesmo, porque isso não faz muito tempo. Eu sou bem nova, então não faz muito tempo, né? Eu fico muito feliz que agora a gente começa a falar muito mais sobre isso, mas a gente tem um caminho muito longo para percorrer ainda. Sim. Eu ouvi um dia, uma pessoa me falou assim que, quando criança, já tinha ali a percepção de entender sobre... falar, gosto de menino e menina... Na cabeça da pessoa era isso, assim, não, faz sentido, claro, todo mundo deve gostar de menino e menina. E aí, quando foi externalizar isso, eu falei assim, o que você está falando? Foi repreendido, né? Foi repreendida, isso exatamente. acontece muito, sim. A gente não tem realmente esse espaço para poder falar sobre... Não. E aí não aqui temos. pega a questão da infância. Sim. Porque, para ver, né, como que a criança ela tem essa percepção, assim, que as pessoas às vezes ficam nessa, como conversar com as crianças sobre isso, gente. Da forma mais natural possível. Da forma mais você fala. Sim. Né? E falando um pouco sobre a saúde mental, né, o bem-estar das mulheres sáficas, como que você acha que a invisibilidade e o estigma afetam a saúde mental das mulheres? No sentido de que as pessoas, né, as mulheres geralmente tendem a entrar num lugar de que isso não importa, invalidar, sim, invalidar mesmo. Acho que até você falou dessa questão da autoaceitação. As pessoas se invalidam, não procura auxílio, às vezes justamente por medo também do que vai encontrar, que tipo de profissional que vai encontrar. Sim. E também várias, né, e se impede que as mulheres consigam de fato entender, né, esse processo. E então, pensando em questão de saúde mental, chega muito na clínica para mim pessoas com muito sofrimento envolvendo a questão familiar, principalmente, é uma das coisas que aparece bastante. E é nítido, gente, é nítido a diferença de uma pessoa LGBT que tem uma vivência com a família que apoia, né, que cuida, que ajuda ali no processo todo, de uma pessoa que não tem essa vivência.
porque a pessoa fica se sentindo completamente sozinha. Porque a gente tem nuances ali. Quando a gente tem uma família que apoia, às vezes essa família pode não entender, mas ela busca, ela vai junto, ela vai participando do processo junto com a pessoa. E aí, ainda assim, é difícil. Ainda assim é difícil, porque a pessoa enfrenta a sociedade. Mas uma pessoa que não encontra acolhimento nem em casa, nem na sociedade, é muito mais difícil ainda. Então, vai gerando aquele sofrimento ali e várias questões decorrentes disso, né? Autoestima baixa, o processo de adoecimento psíquico mesmo, né? A própria depressão, de achar que não pode existir, não pode ser uma pessoa do jeito que é, começa a buscar formas, às vezes, até de não ser aquilo. Sim. Aí entra também muito a heterossexualidade compulsória, né? De querer ser aquilo que a sociedade quer que a gente seja, que a gente performe, que a gente goste. Sim. Sim. E acaba... Mas, na época que eu entendi isso também, foi um dilema, assim. Eu ficava, nossa, mas o que é isso? Porque até você aceitar aquilo ali, falar, não, tudo bem. Porque a gente fala, tudo bem, a gente às vezes tem uma comunidade, a gente tem amigos ali que estão te apoiando e tudo mais. Mas quando você vivencia, você sente muito o peso daquilo. Você vai nos lugares e você pensa sobre isso. Sim. Eu, como psicóloga, penso sobre isso. Mercado de trabalho, várias coisas. Agora, né, o pessoal fala sobre diversidade, não sei, eu falo assim, gente, vamos lá, vamos ver quantas pessoas em posição de liderança LGBTs a gente tem nas empresas, né? Política de diversidade, para que tipo de cargo que a gente está falando? Pessoas trans, mulheres e recortes, né? Mulheres que são mães, que aí tem essa questão mulheres também. Negras mulheres também. negras. Sim, é interessante quando você fala sobre a solidão, né? Eu acho que a gente se sente sempre muito sozinha mesmo, sabe? Principalmente quando a gente envelhece, né? A gente vai envelhecendo, e aí quando você está na vida adulta, você tem N questões para resolver, e aí é muito difícil também a gente conseguir fazer amizades com pessoas que são da comunidade, porque, às vezes, muitos locais que a gente frequenta, a gente não vê mesmo essa representatividade, aí você fica com medo de falar sobre, sabe? Então, essa solidão, assim, é muito típica mesmo. Eu costumo dizer que eu vivo numa bolha, assim, porque o meu trabalho clínico envolve, né, a comunidade, as pessoas à minha volta também, aí quando eu saio e vou ver as outras coisas, eu falo, gente, que loucura que é o mundo. Tem tanta coisa para ser feita, né? Que aí é onde eu falo, tem tanta coisa para ser feita ainda para ser questionada. Eu falei para o Davi que eu vim aqui, ele me perguntou o que era, né, que a gente ia falar, eu expliquei mais ou menos para ele assim. Aí ele virou para mim e falou assim, mas é porque ser hétero é meio fora de moda hoje em dia. Aí eu falei para ele, né? Eu falei justamente para ele, falei assim, olha, você fala isso porque você já está acostumado com a gente aqui, né? Aqui em casa e tudo mais, mas lá fora é bem diferente. Aí ele falou, é verdade. Lá na escola tem coleguinha que fala mal, faz piada homofóbica, né? Essas coisas assim. Então, ali na realidade próxima de uma geração já nova. Sim. Isso ainda sendo reproduzido. Sim. E que cuidados que você acha que a psicologia precisa ter para não patologizar a sexualidade? Não tiraram nem a transexualidade. Até hoje, você vai cortar. Eu ia comentar mesmo. Aquelas, né? Difícil essa pergunta. Sim. Primeira coisa, acredito que essa questão que a gente falou lá no início sobre a graduação, né? A graduação, ela já tem que... Os currículos têm que englobar essa temática de uma forma um pouco mais... como que eu poderia dizer assim? De uma forma mais direta mesmo. Porque, às vezes, a gente ouve falar disso lá em psicologia social,
Aí você vai falar um pouquinho quando você vai atender clínica, mas não é uma coisa assim que se fala, olha, isso aqui é importante desse jeito, dessa forma, vocês têm que considerar essa particularidade desse jeito, falar sobre a diversidade sexual no geral, também não, porque é igual a gente está falando aqui sobre bissexualidade e lesbianidades, são muito diferentes para cada pessoa. É uma diversidade dentro da diversidade, tá? Sim. Não existe esse lugar de... porque a gente tem essa mania de brincar no dia a dia, no senso comum, da cara das pessoas. Cara de hétero, cara de gay, cara de lésbica. Não existe isso. Na prática, você percebe que existe uma diversidade muito grande dentro da própria comunidade ali. Então, a gente tem que aprender a entender esse lugar também da diversidade, não só na questão de existe essa identidade, mas que dentro das identidades existem as particularidades também, que aí eu acho que é onde a graduação falha um pouquinho ali, os cursos no geral. E para quem está em qualquer área de atuação, seja escolar, seja hospitalar, seja educacional, seja clínica, realmente estar preparado minimamente para poder receber essas pessoas na clínica, com esses recortes, com todos os recortes possíveis ali. Então, é leitura, gente. Tem que ter leitura, estudo, né? tem que estudar, tem que procurar. Referências, né? Referências nossas mesmo, né? Referências brasileiras, tirar essa coisa centrada ali em autores de fora. Tudo bem, a gente pode usar também, né? Tem suas contribuições, mas a gente está falando de uma realidade nossa aqui. E esse é um cuidado muito importante. Porque ser uma mulher lésbica aqui é diferente de ser uma mulher lésbica em outro lugar. Sim. Ser uma mulher bissexual, e aí vai fazendo aqueles recortes que eu falei. Então, acho que isso é muito importante, esses cuidados de teoria mesmo, de ir atrás disso. Não tem jeito. Psicologia é um curso que tem que estudar, não tem como. Na realidade, acho que todos, né? Mas é porque as pessoas que eu atendo até falam, né? Porque eu trabalho com muitos livros do lado, assim. Aí eu sempre pego um livro e falo, você já viu o livro tal? Fala sobre isso, né? Que é uma forma de psicoeducar também. Aí eles falam assim, nossa, mas você lê muito. Aí eu falo, gente, mas não tem como. Como que eu vou trabalhar com as pessoas, sendo que eu sozinha não vou dar conta? Eu preciso de ajuda. E o que pode me oferecer ajuda é a teoria. Eu sempre gosto de dizer também que a psicologia é uma profissão muito, muito séria, né? Sim. A gente brinca muito, a gente se diverte durante o curso, mas a gente sempre tem que lembrar que é uma profissão muito séria. Então, obviamente, além dos estudos que a gente tem que ter, daquilo que a gente tem que ler, a teoria que a gente tem que conhecer, eu acho que também é muito importante para o graduando de psicologia olhar na própria turma. Quantas pessoas LGBT tem na minha turma? Sim. Será que essas pessoas elas estão sendo escutadas também? Será que eu estou dando atenção para elas, o que elas dizem? Porque eu acho que a psicologia não é só você chegar ali, eu sei todas as teorias e técnicas, agora eu estou pronto. Não. Também é vivência, também é conhecer as pessoas da comunidade, também é se permitir escutar elas, ver o que elas têm para dizer. Sim. Porque são vivências, né, que está ali do seu lado. Às vezes você não percebeu, não prestou atenção. Né? Então, eu acho que isso também é uma questão muitíssimo importante para você. Eu falo, né, enquanto pessoa que é uma pessoa hétero cis, de também ter essa experiência para quando você se formar enquanto psicólogo, né? Já ter mais esse contato, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu acho que na graduação a gente começa a questionar isso também, né? De olhar para o lado e falar... Olha, quem são os meus amigos? Quem são essas pessoas? E a gente pode falar isso acho que de todas as minorias, né? Sim. Quantas pessoas pretas a gente vê num curso de psicologia? Na minha sala, Isso é uma outro pessoa, ponto super duas importante. pessoas. Né? Quantas pessoas trans eu vejo? Nenhuma. Na minha sala não tem nenhuma. Na faculdade em si, sabe? Como um todo. A minha psicóloga falou... Vou falar aqui dela. Ela me disse um dia uma coisa muito interessante. Ela já está no processo de doutorado. E aí ela estava falando, né, o quanto a psicologia é uma profissão majoritariamente feminina, mas, ao mesmo tempo, as produções acadêmicas são majoritariamente masculinas. Sim. E aí ela falando, né, tanto que a gente serve para o cuidado e não para a ciência. Sim. Então, para questionar até mesmo isso. Quem que está produzindo ciência? Quando eu disse a ela que estava vindo para cá gravar com vocês, eu contei na minha sessão, né, gente? Contei na minha Contei, também. né? Ela falou assim,
que estava vindo para cá, ela estava falando justamente isso, né? Que quem que ocupa esses espaços? Assim, quem que ocupa esses espaços de fala sobre esses temas tão importantes? E aí eu falei, olhe, é verdade. Por isso eu vim, gente. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. E eu falo disso da questão do ocupar espaços, né? Porque quando a gente estava conversando sobre isso, justamente ela trouxe essa fala para mim, porque eu estava comentando com ela sobre o quanto às vezes a gente se sente inadequado de participar, de fazer coisas, porque você sente que você tem uma incapacidade ali, que você não tem propriedade. Ah, mas eu não sei o suficiente, eu não sei nada, eu acho que tinha que ser outra pessoa, né? E aí foi quando ela até perguntou quem? Que outra pessoa? Sim, sim. Não, e o sentimento de inadequação faz muito parte assim, da nossa vida, né? Infelizmente. Eu acho que isso é uma coisa que eu converso muito com a minha psicóloga também, sabe? A gente se sente inadequado, assim, em diversos lugares. E aí isso eu posso dizer, por exemplo, eu não contei para ninguém da minha família que eu ia estar aqui hoje, sabe? O tema que eu ia estar discutindo aqui vai sair, eu vou mandar para minha família e falar, olha aqui, gente, que legal, sabe? Assim, a questão do apoio também, né? Sim. A gente tem esse apoio, a gente não tem. Não. E eu acho importante a gente, falando até de possibilidade de construção mesmo, né, desses espaços, assim, de estar, tenho medo, tenho preocupação. Eu acho importante, em certo nível, a gente realmente ter uma preocupação com o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, né, porque isso vai alcançar pessoas, mas no sentido de ir com medo mesmo, assim. Uhum. Sim. Ir com medo mesmo, porque senão as mesmas pessoas vão continuar falando as mesmas coisas, nos mesmos lugares, e a gente nunca vai ter, né, vozes que realmente representam aquilo ali. Sim. Que vivencia, que representa. E aí vem muita importância do psicólogo de dar voz também para esses pacientes, esses clientes que chegam, né, essas mulheres sáficas que chegam, que se sentem invisibilizadas, porque elas também precisam ter essa voz, a gente precisa ocupar esses espaços. Sim. Muito importante. Nossa, super. Luana, sobre a identidade, né, das mulheres sáficas, a ideia de identidade como metamorfose, né, mostra que ela está sempre em construção. Como que isso pode ajudar, né, as mulheres a se reconciliarem com as suas trajetórias? Nossa, perfeito. Eu adoro essa percepção de que identidade é um processo mutável. Nada está dado. Então, tudo pode se transformar. Podemos vir a ser sempre. Podemos vir a ser sempre. É isso. Então, pensando nesse tempo ali que foi, né, de certa forma, negado, como eu trouxe, ao longo da infância, às vezes da adolescência, né, ali na vida adulta, acredito muito que entrar em contato, acho que até a própria psicoterapia pode ter um papel muito importante nisso, né? E aí de trazer para essa pessoa justamente isso tudo que a gente está conversando aqui, sobre essas questões de como isso foi construído ali, como isso foi colocado, que isso às vezes não é dela, que alguém disse isso para ela em algum momento, que alguém falou que isso era errado e por isso ela acabou internalizando isso dessa forma. E trazendo possibilidades junto, dentro da realidade daquela pessoa, dentro do contexto dela, né? Isso estou falando dentro da questão da atuação clínica, né? Então, você trazer dentro do que é possível também para aquela pessoa, porque tem contexto e contexto, tem pessoas que a gente tem que ter ali a delicadeza de saber qual que é a realidade de cada um, o que aquela pessoa consegue naquele momento também. E acredito que espaços de coletivos são super importantes. Então, você encontrar ali um grupo, né, um coletivo, que também discuta sobre isso. Acredito que o próprio espaço da universidade é um lugar que proporciona isso, mas não só, né? Eu sei que aqui, não sei se pode falar, mas vou falar, né, gente? Eu sei que aqui em Uberlândia tem o Coliúde. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Conhece? Olha lá, tá todo mundo sabendo. Para quem não conhece, conheça agora, se for sair. E é bem interessante, assim, né? E a gente tem a Amanda Gondim, né, que é vereadora também, acho que uma das nossas pouquíssimas representantes aí que pautam sobre isso dentro da política. Então, é isso, né? A questão
das pessoas poderem se construir também vai passar pelo nosso social, Sim. pela transformação das coisas como elas estão. Porque o individual a gente vai trabalhar, mas ele sozinho ele não movimenta estruturas, né? Então, pensar para além também desse processo, né? Então, psicólogo pensar para além desse processo individual, pensar a partir de política pública, né? Então, também temos que saber sobre isso, orientar as pessoas sobre quais são os direitos delas, né? Quais são os lugares que ela pode estar, essa questão de grupos, coletivos, acessos, né? À própria universidade, como, por exemplo, é uma coisa importante. Eu acredito que é uma mudança que vai acontecendo ali, mas de uma forma que tem que ser estrutural. Não adianta só... E, inclusive, eu acho interessante, porque eu tive no Congresso latino-americano esses tempos atrás, e o pessoal do Conselho Federal muito pautando, a gente pautou bastante gênero e sexualidade lá, os trabalhos falaram muito sobre a questão de mulheres LGBTs, falaram bastante sobre mulheres também, falaram bastante sobre identidades diversas, assim. Então, eu estou ficando um pouco orgulhosa, assim, do caminho que a psicologia tá começando a trilhar ali. Acredito que tem tido, sim, esse avanço, assim, nesse entendimento da importância de a gente fazer um trabalho enquanto psicólogo, mas também como agente político mesmo. Sim, agente transformador. Agente né? transformador. Sim. E é aquilo, né? Toda psicologia é social. Então, se a gente quer uma mudança, né, a gente precisa agir como um coletivo mesmo. Né? Sim. Sim, vamos então aprofundar um pouquinho essa questão social, né? Porque não dá para a gente falar tanto de psicologia quanto de ser LGBT sem falar do social, que é uma coisa muito importante. E, Luana, quero saber, você diria que amar outra mulher pode ser, além do afeto, uma forma de resistência? Sim. Nossa! Gente, olhe só este mundo. Não, sim, é uma forma de resistência, com certeza. É uma outra lógica, né? É o que eu falei. Você está ali numa relação com uma outra mulher, ela já te coloca ali. É interessante isso, porque tem pessoas que é muito diferente. Você vai pegar um relacionamento entre um homem e uma mulher. Eu já namorei homens, namoro mulher, né? Quando você namora um cara, você não está preocupado com nada. Você só existe dentro daquele relacionamento, e eu estou dizendo no quesito social, no dia a dia. Tipo, se você vai andar de mão dada, se você vai beijar, se você vai falar para as pessoas numa entrevista de emprego. Esses dias eu ouvi uma pessoa me contou sobre isso. Falou assim, eu fui fazer entrevista de emprego e me perguntaram com quem que eu morava. Aí eu pensou 2 vezes para falar, minha noiva. Se fosse um noivo... A resposta era na hora. A resposta era na hora. Você não vai pensar para falar sobre isso. E são coisas que acontecem. Então, isso sim é uma resistência. Porque se você está ali vivenciando esse processo, aquilo pode te tirar uma vaga de emprego. Aquilo pode fazer com que você seja ali hostilizado de alguma forma em algum estabelecimento. É claro que é uma resistência. Você está vivenciando isso todos os dias e reafirmando a nossa existência. A nossa existência. Sim. Já é uma resistência ser mulher. Já é uma resistência. Tudo que a gente realmente passa sendo mulher. Então, sendo mulher LGBT é uma resistência muito maior. Amar outra mulher. Sim. Né? E ser validada por ser uma mulher que ama outra mulher. Realmente é uma resistência muito forte. E no nosso caso, assim, viver, né? Sendo quem a gente já é um ato político também, né? Como, então, que a gente pode entender a nossa vivência como uma prática política? Eu falei que a gente ia aprofundar essa conversa. Nossa. Eu vou voltar naquele livrinho aqui, ó. Esse aqui, o Brasil Fora do Armário. Vou voltar nele. Vou botar na descrição depois. Vocês botam o livro na descrição? Sim. Tá. Mostrar ele. Aqui, ó. Tecnologia é tudo, né? Fazendo uma propaganda aqui. Esse livro aqui, ele vai falar um pouco disso. Deixa eu ver qual que é sobre a gente pensar um projeto popular mesmo pro país, no geral, né? Falando, porque, igual eu falei, ele é um livro que vai pautar muito a realidade brasileira. A gente
realmente precisa construir coletividade. Não tem como pensar mudança de estrutura sem construção de coletividade. Não tem como pensar possibilidades sem um grupo, sem um coletivo. Porque sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. Sim. E reafirmar isso dentro de um grupo, dentro de um coletivo, igual a gente estava falando aqui na pergunta anterior sobre reafirmar a existência, se é ato de resistência existir, né, enquanto mulheres sáficas. E sim, quando você está vivenciando um processo que você está dentro de uma coletividade, com pessoas que têm ali uma vivência parecida, ou minimamente também são pessoas da comunidade, você consegue pensar possibilidades a mais, até mesmo de auxílio, de se ajudar, de se acolher, porque sozinho dentro da psicologia, por exemplo, só a clínica ela não resolve. Tanto que eu sempre falava com os adolescentes quando eu trabalhava na escola, eu falo para as pessoas que eu atendo. Se você faz terapia e seu contexto ele não mudar, não vai resolver. O que a gente consegue é aliviar sintoma, a gente consegue construir forma de resistência dentro do contexto que aquela pessoa está vivendo, mas tem coisa que, se o contexto dela não for alterado, de alguma forma, ela não vai conseguir ficar minimamente bem. Sim. Então, a gente precisa construir rede, pensar em projeto, pensar em várias coisas, e a psicologia precisa estar atenta a isso em qualquer espaço. Qualquer espaço. Sim. Mais uma vez, volta aquela questão de o estudante de psicologia também e o graduado, o psicólogo, estudar bastante, né? Porque a sexualidade, ela vai muito além da pessoa só se entender, se descobrir, se identificar, ter essa resistência, né? Ela pega em todos os âmbitos ali na vida daquela pessoa, a família, né? O social, tanto ela com ela mesma, o trabalho, tudo. Então, realmente, é exatamente isso mesmo que a gente vem conversando desde o começo, né? Sim, sim. Falando um pouco sobre performatividade, né, estereótipos, ainda existe, né, a ideia de que toda lésbica tem que ser masculina, né? Como que a gente pode desconstruir esse estereótipo? É que a gente pega aí no ponto do binarismo, né, de gênero das Sim. coisas, é o que eu falei. É muito a gente entender a diversidade dentro da diversidade. Que não existe ninguém com cara de nada, né? Fica com esse negócio. Gente, eu conheço e já vi várias pessoas, e aí falando especificamente do recorte, a gente está falando aqui, mulheres que são todas, né, as ditas padrões, que são mulheres, se relacionam com mulheres, né, mulheres ditas desfém ali também, mas não tem um jeito. Primeiro a gente entender isso, não existe essa pessoa, você tem que ter cara. Você tem que ter cara de algo para poder você ser. Porque isso coloca as pessoas, inclusive, numa posição de não querer, às vezes, se posicionar ou se entender. Isso limita o entendimento da pessoa sobre ela mesma, porque ela acha que ela não está performando o suficiente para ser aquilo ali. Então, ela acha assim, mas eu sou sou uma mulher bi. Então, eu tenho que ser assim, assim, tem que ter o cabelo colorido. Pensei no septo. Tem no septo. Tatuagem de borboleta. Tô aqui já. Então, uma mulher bi tem que ser assim, né? Então, pronto. Não tem cara de nada. Né? Tem que entender a sexualidade. A mesma coisa da questão da identidade é fluido também, né? A gente tem ali um processo de construção de sexualidade e de identidade ao longo do tempo. Às vezes, quando eu me entendi ali, eu acho que eu era uma pessoa que me vestia ali bem mais, assim, de uma forma dita masculina, né? Até porque isso é engraçado, roupa pra mim não tem gênero, roupa é roupa. Eu gosto muito de um vídeo do David Bowie que perguntam para ele se ele usa... Como é que é? Se ele usa sapato de mulher ou de homem, uma coisa assim. Ele não. Aí ele vai falar assim, o sapato é... Isso é sapato, Sapato né? é sapato, sim. Eu vou voltar a uma coisa que foi uma pergunta lá do início. Mas eu vou falar disso agora, porque eu lembrei de um filme muito bom que fala sobre sexualidade, não vai falar exatamente
sobre mulheres, mas é o filme do Ney Matogrosso. Nossa, Perfeito. maravilhoso. E Homem filme. com H. Maravilhoso. Quem não assistiu, tá na Netflix, assista. Eu Apoia o falo, nosso cinema brasileiro, gente, perfeito. virou biografia necessária, bibliografia necessária para todas as pessoas que eu atendo. Assim, vai assistir o filme. Sim, sim. Falando muito sobre essa questão da performatividade, né? Eu acho que a gente começa também até a invalidar a nossa sexualidade, assim. Tipo, se eu sou uma mulher que se relaciona com outra mulher e sou mais feminina, não. Eu acho que eu tenho que performar de alguma forma que eu gosto de mulher, e isso a gente é frequentemente invalidada, porque, nossa, mas você é tão feminina. Como assim você gosta de Como mulher? assim? Que desperdício, né? Aqueles Que desperdício. comentários. Eu acho importante também a gente comentar a questão de que até esses estereótipos existem dentro da própria comunidade, né? Sim, Quando a gente demais. está se descobrindo, conhecendo ainda ali, a gente já, às vezes, por não saber certinho, não entender direito, a gente começa a querer performar também. Começa a ocupar esse espaço de, até ali eu preciso que a sociedade me veja dessa forma aqui Sim. para demonstrar o que eu sou. Então, se para a gente, enquanto LGBT, já é um caminho complicado, já é um caminho difícil, para o senso comum também é pior ainda de pesar nesse estereótipo em cima da gente, né? Sim. Então, é toda uma construção mesmo. Vamos falar, então, um pouquinho do papel do psicólogo nessas questões. Eba! Coloca aquele negocinho assim, batendo palma. Chegou o nosso momento, né? Porque aqui no Psicotalcos a gente tem que falar, com certeza. Então, Luana, o que significa, na prática, você, enquanto psicóloga, né, que trabalha com a comunidade LGBT, o que significa oferecer uma clínica afirmativa para mulheres sáficas? Significa acolhimento, significa novas possibilidades para essas pessoas, significa transformação, também autoconhecimento, muito importante, e possibilidade de mudança, possibilidade de entendimento. Significa muita coisa, né? É muito interessante, é o que eu falei quando eu estava citando sobre exemplos de pessoas que falam sobre ter tido experiências com profissionais que invalidaram sexualidade ali, ou que trataram de forma patologizante, ou, às vezes, de forma moralista. Essas pessoas chegarem até mim e trazer esses relatos em vários momentos e poder ouvir depois, né, de tipo, caramba, como é bom poder ter uma pessoa que entende o que eu estou falando. Isso é tão simples, né? Se a gente pensar na prática. Sim. Caramba, como é bom poder falar da minha sexualidade. Como é bom poder falar sobre isso aqui e sentir que eu não estou sendo julgado, que eu não estou sendo colocado no lugar de errado, porque o mundo já coloca a gente no lugar de errado o tempo inteiro. Sim. Se esse espaço da psicologia for mais um desses lugares, aí a gente falhou tudo. Sim. Porque quando a pessoa chega e ela chega ali toda angustiada, né, por várias vezes, às vezes ela não teve nenhum espaço nunca na vida dela para falar sobre aquilo ali de uma forma que realmente ela fosse compreendida, e depois você percebe o quanto aquilo foi importante, assim, é muito significativo, muito significativo. Vivenciei uma coisa parecida, né? Quando eu fui na primeira pessoa que me atendeu ali há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né, eu tive uma situação também de profissional assim que teve condutas questionáveis, e eu lembro que eu saí chorando. Saí chorando, mas não é aquele choro de que a gente chorou na terapia porque saiu aliviado. Foi um choro de tipo, não tem mais jeito. Não tem jeito mesmo. Não tem lugar que eu possa ir que vai entender o que eu estou sentindo, que vai compreender isso aqui. Então, eu sou errada mesmo. Tem algo errado comigo. E aí, a partir daquilo... Porque as pessoas às vezes, não entendem o tamanho da responsabilidade do que você está falando para uma pessoa dentro de um processo. E, geralmente, o psicólogo é o detentor do conhecimento, né? Então, se o psicólogo disse tal coisa, ele está totalmente certo. Daí a importância dos estudos também. Isso eu acho importantíssimo da gente quebrar, tá? Enquanto profissional de psicologia. Sim. Eu sempre falo muito com as pessoas que eu atendo o seguinte...
Falo, gente, você não precisa concordar com tudo que eu trago de análise para você. Você pode virar para mim e falar o seguinte, Lu, acho que não é isso. Pra gente, porque aqui é um processo conjunto. Né? Eu tenho acesso ao que você me traz. Eu vou fazer a intervenção a partir daquilo que você me trouxe. Então, não é uma relação ali para ser uma coisa hierárquica de uma forma absurda. Né? A pessoa sabe da vida dela, eu não sei mais da vida dela do que ela. Né? Então, isso é super importante, a gente quebrar essa ideia de que a gente sabe tudo, de que a gente tem que saber tudo. É até cansativo, né? Porque se a gente for pensar o tema de sexualidade e gênero, por exemplo, é um tema muito amplo. Sim. Tem coisas que eu recebo que eu não sei, às vezes. Eu tenho que procurar. Tem coisas que eu não tive contato ali, né? O Rafa estava até falando aqui sobre o TCC dele mais cedo, da questão das pessoas trans. Quando eu comecei a atender as pessoas trans, eu tive muito que ir atrás sobre artigos, sobre livro, tive que ir atrás sobre... E é muito difícil de achar, né? Política de saúde mental, muito política difícil. De acesso à saúde, que a gente estava falando da questão do SUS. Você tem que ir atrás, não é tudo que eu sei. E não tem problema a gente virar para a pessoa e falar, olha... Eu não sei. Vamos descobrir junto? Sim. É muito melhor você fazer esse movimento do que você sair falando coisa que você não sabe. Sim. E reproduzindo ali mais uma violência contra uma pessoa que já está numa situação vulnerabilizada. Sim. Sim. E de que forma, né, o psicólogo pode trabalhar questões de autoaceitação, autoestima em mulheres que vivenciam essa exclusão social e familiar? Eu vou trazer um pouco da minha atuação, assim, né? Como que eu trabalho isso. Eu, como psicóloga histórico-cultural, eu trabalho muito com arte, né, gente? Então, assim, Vygotsky ali, ó, né? A psicologia da arte, não sei o quê. Então, eu uso muito a questão de filmes, documentários, eu uso livros, indico perfis para as pessoas seguirem, né? Às vezes a pessoa ela não tem referência nenhuma, principalmente referência cultural, acho muito importante. A gente estava falando sobre referências, né? Tem uma pessoa que eu atendo que ela tem um canal no YouTube, ela é produtora cultural, ela fez um dorama sapatão. E aí, eu juro para vocês, gente, é incrível. E aí ela faz, né? Ela sempre compartilha comigo e aí eu divulgo bastante esses materiais, assim, porque é um material muito bom. Esse canal no YouTube dela tem muita informação também. Então, a gente trabalha com essas coisas, mas também trabalha ali com a questão da própria psicologia mesmo, né? Da pessoa entendendo o sentido e significado para ela das coisas, né? Sim. O que é ser mulher para você? O que significa ser uma pessoa bissexual para você? O que significa ser uma mulher lésbica? Quando a gente faz esse tipo de pergunta para a pessoa, gente, parece sai uma coisa... de tudo, nossa! Né? A pessoa fica assim, nossa, nunca pensei nisso. Sim. Não sei. Às vezes aí tem várias coisas, né? A pessoa ela traz ali ela entra em parafuso, assim, pane no sistema, porque provavelmente às vezes ela nunca pensou sobre aquilo. Ou então ela traz uma reprodução muito forte, às vezes, né, de questões que estão intrínsecas aí, ligadas na cultura, né, do que é ser mulher, né, e traz aquela coisa de ser a pessoa que tem que performar isso, aquilo outro. Quando a gente fala de identidade, né, ser uma mulher lésbica, eu tenho que ser assim, 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 porque eu sou lésbica. Não necessariamente. Então, acho que trabalhar sentidos e significados é muito importante, porque é o que eu falei, né? A gente tá trabalhando com a vida da pessoa, então tem que entender o que faz sentido ali para ela. Sim. E levar ela a se questionar sobre isso que ela está trazendo. E também com esses outros mecanismos. Porque eu acho que a gente é muito carente assim, de referências culturais mesmo. Eu acho que tem uma galera fazendo muita coisa, tá? Eu não vou dizer que não tem, porque tem. Sim. Só que não chega. A gente vai descobrindo por amigo do amigo, de não sei quem, quando você entra num grupo específico para aquilo, né? Aí você vai acessando. Aí eu posso dizer, assim, sobre
psicólogas que atendem mulheres LGBT, assim, que tem esse foco, esse único foco, foi difícil de encontrar, viu? Foi indicação de indicação, assim mesmo. Juro. Mas que bom que a gente encontrou você. Acharam uma perdida. Sim, isso também. Inclusive, é uma coisa que eu acho super interessante, assim, gente. Eu acho que está todo mundo meio espalhado, já fica aí a dica, já vocês são estudantes, a gente começa a pensar aí sobre uma rede aí de psicólogos LGBTs na cidade, né? Um coletivo, alguma coisa nesse sentido. Já fica aí a ideia. Eu super topo. Eu topo também. Eu também. Demais. Total, com certeza. Bom, então, para a gente finalizar, conta pra gente qual que é a importância dessa escuta, né, sensível, livre de julgamento, né, essa escuta atenta, ativa no processo terapêutico das mulheres lésbicas e bissexuais. Potencializar a existência, potencializar tudo que você puder imaginar, né? A gente tá aqui hoje, por exemplo, eu estar aqui hoje falando com vocês, né? Ter tido essa coragem de vir aqui. Não pensem que é tão simples. Vir aqui e falar, né? É porque eu fui muito potencializada por quem estava do meu lado, assim. Sim, a importância da rede de apoio. Né? Exato. Sim. Potencializar. Então, quando a gente faz uma escuta sem julgamento, né? A gente traz essa visão fora do estigma, a gente se abre para ouvir as diversas histórias que as pessoas têm para trazer da vida delas, entende sentido e significado das coisas para ela, a gente consegue gerar potência de ação. Que esse, na realidade, é o objetivo, né, de um processo terapêutico, pelo menos na minha visão. Né? Sim, eu acho que essa escuta livre de julgamento, né? Na fenomenologia a gente fala suspensão fenomenológica, é deixar que essa pessoa apareça como ela é. Sim. Deixar que ela apareça como ela se dá ali, sem esse pré-conceito de tipo assim, igual justamente aquilo que você comentou agora há pouco, de ter cara de lésbica, cara de bissexual. Ser psicólogo e chegar ali com essa escuta livre desse julgamento é deixar que essa pessoa apareça e se veja, e volte para si mesma e se descubra, né? É acompanhar essa pessoa dessa forma. Sim. É muito importante. Às vezes nesses espaços, e eu não estou falando só da clínica, estou falando de uma atuação no geral, que as pessoas têm a oportunidade de, pela primeira vez, elas olharem para essas coisas. Sim. Às vezes elas estão tão imersas ali, naquelas situações que disseram que tinha que ser, né, num mundo extremamente cheio de preconceitos, de estigmas, e aí ela chega, fala, ouve também, né, reflete, e aí quando passa um tempo, a pessoa chega e fala, nossa, isso aqui fez muito sentido, assim. E eu acho isso interessante também, na clínica tem uma coisa, né, às vezes a gente está ali trabalhando, vocês que são estudantes, vocês já estão fazendo estágio, né? E aí a gente pensa assim, nossa, falei... fez sentido nenhum isso aqui que eu falei para essa pessoa. E aí, por quê, né? Nem sempre você vai ter aquela devolutiva, assim, imediata. Passa um tempo, a pessoa chega e fala, caramba, foi tão importante ter falado aquilo, foi tão importante ter pensado sobre aquilo que você trouxe, né? Então, nada fica ali também em vão. É o que a gente estava falando, tanto do poder da palavra para poder te despotencializar, quanto o poder para te potencializar. Sim. Então, as pessoas, elas levam, assim, né? Tanto que às vezes eu até brinco, eu falo assim, gente, as pessoas viram para mim e falam isso, falam, ai, Lu, você disse aquilo, você fala, meu Deus, todo mundo leva muito a sério mesmo, né? Tipo assim... Que coisa legal isso, né? Que coloca sempre a gente nessa posição de responsabilidade, de preocupação com o trabalho que está sendo desenvolvido. Sempre tem que ter essa responsabilidade do que está sendo falado ali, né? Vamos dar código de ética aí, né? De vez em quando dar uma lida. Importantíssimo. Sim. Então, chegamos ao fim, né, desse episódio tão potente, tão importante. Agradecer a presença da Luana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradecer a presença da Nath. Obrigada, gente, pelo convite.
É um prazer conhecer vocês, inclusive. Prazer tá? foi Prazer é nosso. tudo nosso. Que a gente faça mais coisas, que não pare aqui. Sim. Que a gente tenha mais voz, né? Em muitos lugares. Que a gente pegue mais vozes também. Sim. Não só a nossa. Sim. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo episódio.